Muito bem, irmãos, eu quero fazer uma coisa aqui hoje, irmão Dejair, irmã Alexandra. Sim. Que eu ando, na verdade, irmãos, um pouco preocupado, né, com o rumo que as coisas estão tomando, principalmente com relação à fé das pessoas, né? Há muito movimento, muita movimentação, né? E a gente tem observado que muitas pessoas têm se desviado do Evangelho, né? E eu gostaria, assim, até de entender como que alguém que tem uma experiência com Cristo Jesus, que diz que tem uma experiência com Cristo Jesus, e acaba deixando para trás o Evangelho de Jesus Cristo, deixando para trás Jesus Cristo, e por isso que, na minha ótica e um pouco de experiência que a gente tem vivido no ministério, eu percebo que muitas pessoas, elas aderem ao Evangelho, aderem às igrejas, mas não se convertem, né? Para mim, é uma questão de falta de conversão. E a própria Bíblia, a palavra de Deus, diz que, às vezes, pessoas que saíram estavam no meio de nós, mas não eram dos nossos, né? Então, tem muita gente hoje nesse sentido. Se você vai na maioria das casas aqui em Pereira Barreto, por exemplo, você vai encontrar as pessoas que já foram de igreja, já foram batizadas às vezes, já, enfim, participaram de igrejas evangélicas, que buscaram às vezes essas igrejas por alguma razão diferente da única razão que para mim deve ser, que é Jesus Cristo. Sim. Quem busca uma igreja, ele, antes de pensar numa igreja, ele tem que pensar na pessoa de Jesus Cristo. Ou seja, eu preciso de Jesus Cristo na minha vida. E eu quero apresentar um plano de salvação, até para os crentes, né, que se dizem crentes, para que a gente possa, quem sabe, resolver isso na vida de algumas pessoas, né? Porque é muito sério isso, essa perda que as pessoas têm. E eu vou ler alguns textos bíblicos aqui, tentar explicá-los a todos os irmãos e amigos, né? Para depois fazer um desafio para você. E o primeiro texto é Romanos 3:23, muito conhecido, talvez todos vocês conhecem, que diz que todos pecaram e carecem da glória de Deus. Todo mundo é pecador. Às vezes as pessoas falam assim, não, mas eu sou uma boa pessoa, eu tenho uma vida tranquila, sou um bom marido, boa esposa, bom filho, nunca matei, nunca roubei, nunca fiz nada de errado, então eu não tenho pecado. Às vezes as pessoas acham que não tem pecado, mas tem. Todos nós somos pecadores. A palavra de Deus é muito clara nesse sentido aí, quando diz que a gente é pecador. Uma simples mentira, um simples palavrão, qualquer coisa nesse sentido que desagrada a Deus, já é pecado. Aliás, o melhor conceito de pecado é esse, que tudo que desagrada a Deus se torna pecado. Então, não existe nenhuma pessoa, nunca existiu, em toda a história da humanidade, que não tenha cometido pecado na terra, exceto a pessoa de Jesus Cristo, que passou por esse mundo sem cometer pecado. E é por isso que ele morreu na cruz, se fez pecado por nós e pagou os nossos pecados, né? Então todos nós somos pecadores, ninguém pode dizer que não é. Aí eu vou para um outro texto, que é Romanos 6:23, que também complementa esse texto anterior, né? Romanos 6:23 vai dizer o seguinte: porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, se a gente fala de salário, salário é uma compensação de alguma coisa que a gente fez. Então, se o salário do pecado, o pagamento do pecado é a morte, então toda pessoa que é pecadora está morta, né? Está morta diante de Deus. E se esse pecado não for resolvido, então a pessoa, se ela partir desse mundo, ela não é salva, ela está condenada. E às vezes as pessoas não gostam de ouvir a palavra inferno, mas ela é real, ela é bíblica, ela está lá.
E as pessoas sem Cristo Jesus e que não resolvem essa questão da sua vida com Cristo Jesus, se morrer, vai para o inferno. Eu gosto de ser muito claro nesse sentido, porque eu prefiro apanhar por falar a verdade do que, às vezes, passar a mão na cabeça. Mas você não precisa ir para o inferno, ninguém precisa, né? A misericórdia do Senhor Jesus Cristo, ela é enorme, e Ele dá a vida eterna. E é o complemento aqui do Salmo, de Romanos 6:23, o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Glória a Deus. E até uma redundância, dom gratuito. Dom vem de dar, alguma coisa que você recebeu, né? Sim. E recebeu gratuitamente. Se não fosse gratuito, não seria dom. Então, dom gratuito é uma redundância. Eu interpreto isso como uma ênfase, né, que a Bíblia dá para as pessoas crerem em Cristo Jesus, né? E nós temos vida eterna na pessoa de Jesus Cristo e só na pessoa de Jesus Cristo, não em mais ninguém, só na pessoa de Jesus Cristo. Então, você pode ter a vida eterna, qualquer pessoa pode ter a vida eterna. Por exemplo, lá em João 1, né, vai dizer o seguinte: veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Tudo pertence a Cristo, tudo pertence a Deus. E há muita gente que querem a bênção que Deus pode dar, mas não querem o Deus da bênção. Eles querem muito Jesus Cristo, querem a bênção que Jesus pode dar, mas não querem um compromisso com Cristo Jesus. Mas Ele quer dar a vida eterna, que é muito mais importante do que qualquer outra coisa que a gente possa ganhar como bênção de Deus nesse mundo. Deus abençoa muito a gente. É verdade. E abençoa com bens materiais, bens espirituais, enfim, histórias fantásticas, como até o pastor contou uma aqui agora, né? Então Deus faz isso é um milagre de Deus todo dia. Mas eu gosto de pensar assim: se a única bênção que nós recebêssemos era a salvação e mais nada, então nós teríamos motivo para agradecer o resto da nossa vida pela salvação que Jesus Cristo nos dá. Hoje aqui a gente não tem noção do que é o céu, de quão maravilhoso, extraordinário e quão feliz é estar no céu. Tanto é que eu creio que qualquer pessoa que se morrer agora, ela entrar no céu, ela não quer voltar. Não vai querer voltar, não. Porque é maravilhoso demais. E isso tem até testemunhos de pessoas que tiveram, né? Pessoas que morreram, tiveram contato com o céu, com Cristo, e não quiseram voltar. E Deus mandou de volta, né? Então, para completar alguma obra. Então, precisa receber Jesus para ter vida eterna. Mas como é que se faz isso? Aí eu vou também para Romanos 10:13, né? Todo que invocar o nome do Senhor será salvo. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Isso é uma citação de Joel 2:32, que o apóstolo Paulo faz aqui. Então, o que é invocar? Invocar é falar com ele. Entra na minha vida, né? Como Danese canta, né? Sim. Então, Regis Danese. Então, entra na minha vida. A minha vida é sua. A ideia é essa. A minha vida agora é sua. Quando o Apocalipse 3:23 fala ali que... Apocalipse 3 fala que eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir, eu entrarei e cearei com ele e ele comigo. Aquela ideia ali, eu vou ser o dono da sua casa. Né? Eu vou ser dono da sua casa. Eu vou servir, enfim. O Senhor será o nosso dono. E essa ideia, conversão, é você se colocar nas mãos de Deus, de Cristo Jesus, e ser dele. Não ser de mais nada, de mais ninguém, ser dele. E aí, a igreja, para onde vai congregar tudo, é uma consequência. E eu duvido, irmão Dejair, irmã Alexandra, que alguém que tem Jesus no coração mesmo, de verdade, vá abandonar. Não abandona. Ele pode até ter um problema aqui e ali, mas volta. Entendi. Volta. É a história do filho pródigo, né?
Ele saiu, deu um passeio no mundo, mas ele voltou, voltou para casa. Então, a minha preocupação é que muita gente tem ido para o mundo e tem ficado lá. E eu já, nesse meu ministério, já fiz muitos velórios, muito enterro. E é muito bom fazer é até estranho falar isso, um enterro, um velório de um irmão, de uma irmã. Porque a gente sabe que está no céu. Então é tranquilo. Mas é muito difícil você fazer um velório de alguém que não quis saber de Deus. Passou a vida longe de Deus. E é pior ainda de alguém que passou pela igreja e se desviou e morreu naquele jeito lá. Então isso é pior ainda. É muito triste isso. Então eu quero fazer um apelo a todos os nossos ouvintes aí da rádio e que aceite Jesus. Se você não fez ainda, põe o joelho no chão. Senhor, minha vida é sua. Toma conta da minha vida. Ah, mas eu vou melhorar isso aqui. Não, não melhora nada. Deixa Deus melhorar. Entrega como você está. Faz essa entrega e aí sim você vai se firmar nesse caminho maravilhoso chamado Jesus Cristo. E você vai firmar de tal maneira que nunca mais você será desviado ou se desviará. Não importa o que acontece. Dias atrás, um casal ali de Ilha Solteira, que foram minhas ovelhas, perderam um filho, 30 anos de idade, esposa grávida, 2 filhos pequenos, terceiro para nascer. Teve um acidente de trator, e o trator caiu em cima dele e ele morreu, morreu no Senhor, tudo, mas o que me chamou a atenção naquela família é que eles não cogitaram em nenhum momento buscar explicação de Deus, por que não? Eles continuaram adorando a Deus normalmente, servindo a Deus normalmente. Por quê? Porque eles tinham Jesus no coração. Então, nada tira a pessoa da presença de Jesus quando Ele é o Senhor da sua vida. Então, recebe. Deixa Jesus entrar na sua vida e você vai ter uma caminhada cristã, o tempo que Deus der, tranquila. E pode ficar tranquilo que não vai se perder pelo caminho, Essa mensagem que eu quero deixar aqui hoje para os ouvintes aqui da 104.9. Amém. Glória a Deus. Olha, mas peraí, pastor, daqui a pouquinho nós vamos fazer um bate-papo aqui. Hoje não é o Pode Perguntar, não, Nós fizemos aqui o Pode Perguntar aqui, minha esposa, esses dias, Mas hoje não é o Pode Perguntar, não, mas eu gostei muito da palavra que o pastor trouxe. E a hora que o pastor está ministrando aí, Deus também vai falando no nosso coração, vai ministrando, E eu gostaria, depois eu vou soltar aqui uns anúncios aqui, mas após nós vamos voltar aqui novamente e eu quero fazer algumas perguntas, porque às vezes os ouvintes estão lá em casa, ouvindo, e às vezes surgem algumas perguntas para eles, na cabeça deles, e eles não têm como perguntar para a gente aqui, verdade. E então eu vou, daqui a pouquinho nós voltaremos, melhor, ao vivo, e eu vou fazer algumas perguntas para o pastor com relação a esse assunto que o pastor pregou aqui, que foi de suma importância, O pastor disse que está muito preocupado nos dias de hoje, e é verdade, As pessoas estão... até eu tenho uma professora que ela falou assim, mas vocês são muito pessimistas, mas não é. As pessoas estão partindo cada vez mais cedo, E por incrível que pareça, muitos estão partindo sem Jesus. Não é verdade? E por incrível que pareça, mais ainda, muitos estão assim, eles conheceram Jesus, entregaram a vida a Jesus e depois voltaram, como diz, para o Egito, e estão partindo dessa forma. Então, daqui a pouquinho eu quero voltar a fazer umas perguntas para o pastor. O pastor responde para mim? Respondo, sim, com certeza. Soubendo, eu respondo. Só você eu pesquiso. pesquiso. Se não sabe, ele vai pedir ajuda aos universitários, pastor? Irmãos, continue ligado aí, não ouse tocar no teu receptor, tá bom? Daqui a pouquinho tem mais para você. Opa, já estamos de volta aqui na 104,9 FM. E a presença do pastor Nelson aqui, eu já disse aqui várias vezes, sempre é uma honra
ter homens de Deus aqui conosco, né? E o pastor Nelson trouxe uma palavra aqui, ele trouxe, na verdade, é um plano de salvação. Exato, Né? Exatamente. E ele falou muito sobre o aceitar Jesus, que todos nós devemos aceitar Jesus. Ele até falou assim, olha, a palavra que eu trouxe aqui é até pra gente que já é crente, que é servo de Deus, que a gente está na igreja aí todos os dias, e é verdade, irmãos. É verdade, porque às vezes acontece tantas coisas, até quando a gente estava aqui com o pastor Márcio, no sábado passado, ele falou um pouco sobre mais ou menos isso que o pastor Nelson falou, né? Sobre a pessoa estar servindo a Deus, ele está na igreja, de repente ele desvia e ele para, né? Mas ele não perdeu a salvação. A partir do momento que ele volta para Jesus, já é instantâneo, né? Jesus está ali de braços abertos para receber as pessoas. Mas eu gostaria de fazer algumas perguntas para o pastor Nelson, se for possível o pastor Nelson nos responder. O senhor falou sobre a pessoa aceitar Jesus. Um tempo desse, pastor Nelson, eu ouvi uma pessoa, eu cheguei numa casa e ela estava muito apavorada, porque ela foi numa igreja e, né, lógico, eu não vou citar o nome da igreja, nem quem é a pessoa. Ela foi numa igreja e lá na igreja fizeram como se fosse uma pegadinha com ela, sabe? Perguntaram assim, quem gosta de Jesus, levanta a mão e coisa e tal, e ela foi na onda, né? Levantou a mão. Quem não gosta de Jesus? Todo mundo, né? Todo mundo. Quem quer levar Jesus para casa? Todo mundo, né? E ela foi levantando a mão. Quem quer levar Jesus para casa, vem aqui à frente. E ela foi, tá na frente. Uhum. E depois o pastor falou assim, olha, você aqui na frente, você está aceitando Jesus como o teu salvador e tal, e tal, e tal. E falou. E ela ficou apavorada com aquilo. Ela falou assim, olha, eu não quero ser crente. Ela falou para ele, eu não quero ser crente. E agora? O pastor me chamou lá e fez uma pegadinha comigo e ele me obrigou a fazer um compromisso lá. Mas eu não quero ser crente, né? Assim, aquela pessoa falou assim, eu gosto de tomar minha cerveja, eu gosto de ir no baile. E agora? O que eu vou fazer agora? E ficou toda apavorada. Eu falei, calma. Não é assim, né? Não é dessa forma, né? Então, pastor Nelson, e aí eu observei que o pastor Nelson falou assim, olha, aonde você está aí mesmo, você pode aceitar Jesus, né? Sim. Como que é, pastor Nelson? Explica para uma pessoa que ainda é leiga, uma pessoa que ainda não conhece a palavra, como que é o aceitar Jesus, pastor Nelson? Eu pegando aqui o Evangelho de João, né? Vou usar essa expressão aceitar Jesus, mas Sim. Na verdade é o Senhor Jesus que aceita a gente. Amém, né? Então, na verdade é isso, né? O que o Senhor tem feito por nós é quando o Espírito Santo toca na vida de uma pessoa, ela normalmente vai com alegria e aceita Cristo Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, né? Mas ali o Senhor já fez a obra no coração daquela pessoa. Amém. Né? E ela convenceu, o Espírito Santo convence a gente da justiça, do juízo e do pecado. O pecado, da justiça e do juízo. Então ela já está admitindo que é pecadora, já está convencida pelo Espírito Santo de que precisa de Jesus Cristo. Né? Certo. E aí ela vai e aceita com alegria. Não, é isso que eu quero. Né? Então, na verdade, quem converte a gente é o próprio Senhor Jesus Cristo, né? Ele toca no coração. Agora, essas pegadinhas, elas realmente são... não vão converter ninguém, né? Sim. Então, a pessoa quer Jesus. A Bíblia fala que o diabo crê em Deus e treme. Sim. Né? Então, ele é talvez o melhor crente que tem, mas não tem a salvação, né? É verdade. Então, não tem nenhuma salvação, porque a palavra crer, no grego, dá a ideia de assumir compromisso, daquele que assume um compromisso e fica comprometido continuamente com Cristo, né? Sim. O diabo crê, mas ele não tem nenhum compromisso, não quer compromisso, aliás, tem Deus como inimigo. Então, por isso que ele nunca será salvo. Então, o que eu passo para os irmãos? Se você crê em Cristo Jesus, a partir do momento que o Senhor Jesus Cristo te convenceu do seu pecado, você fica aos pés do Senhor Jesus, aceita do jeito que você é.
Você pode estar bebendo, fumando, drogado, pode estar, enfim, um monte de coisa. Só que acontece uma coisa, o Senhor vai mudar a tua vida. Exatamente. Ele vai transformar a sua vida. Ele vai começar a trabalhar e tem coisas, e isso aconteceu comigo, eu me converti jovem. Na minha conversão, aquilo que eu gostava simplesmente desapareceu. Perde o sentido, né? Perde sentido. Por quê? Porque servir a Deus é muito melhor do que qualquer coisa que tem no mundo, mas muito melhor. Né? Sim. Então, você experimenta a vida com Cristo. A vida do mundo passa a ser sem graça. Né? Então, essa senhora, né, ela foi realmente pega numa pegadinha. O que tinha que ter feito com ela é ela mostrar a necessidade que ela tinha de ter Cristo Jesus para a sua salvação, para salvar ela da perdição eterna. Né? Porque se as pessoas fizessem um estudo sério na Bíblia sobre o que é o inferno, todo mundo correria para Jesus. Sim, né? Exatamente. Então, é muito sério. A Bíblia, é que as igrejas estão parando mais de pregar não falam essas mais, coisas, né, pastor? Né? Não confrontam mais. Essa é uma realidade, né? E hoje é só... A pessoa é muito mais autoajuda. Exatamente. Né? Para a pessoa sair contente, feliz, tudo do que preocupado com a vida. A gente observa muito, assim, eu não sou muito ligado em coisas de internet, mas às vezes a gente vai ver algumas coisas e a gente percebe isso, que os pastores, assim, não estou falando do senhor não, né, mas uma grande maioria, eles vão se tornando, na verdade, um coach, né? Sim. Não é verdade, sim, pastor? Sim. Então, muito mais coach do que um pregador da palavra. Exatamente. Aquelas mensagens só de autoajuda, você vai conseguir, você vai vencer. Eu gosto gosto muito do meu pastor. O pastor Celso, inclusive, ele está nos ouvindo, ele é o nosso ouvinte assíduo, sabe? Bom. Ele é o nosso ouvinte assíduo. E ele fala uma coisa que é uma realidade, né? Ele fala assim que servir a Deus não é fácil, não é brincadeira. Às vezes a pessoa fala assim, eu vou servir a Deus aqui, que a minha vida vai mudar, a minha vida vai ser transformada, não vou ter mais perseguição, não vou ter mais problema, não vou ter mais tribulação. Ele ensina isso pra gente lá. Não é assim, né, pastor? É tudo ao contrário, na verdade, né? Eu falo assim, que toda pessoa que quando ela se converte genuinamente, ela declara guerra contra Satanás. Sim. Então você está numa guerra. Sim. Né? Às vezes o Satanás, quando você é dele, está no mundo, ele te deixa em paz, você prospera, você fica... Exatamente. Você está provendo, né? Mas você colocou a sua vida nas mãos de Cristo, então ele não pode tirar você das mãos de Cristo, mas ele pode te desanimar, te anular. Entendi. Né? Aí você vira uma pessoa que vai na igreja, às vezes fica lá, não acontece nada, fica aquele crente de banco. Entendi. E aí não desenvolve nada, não desenvolve os dons, a capacidade de trabalhar, não desenvolve nada. Né? Então, o diabo não pode tirar, mas ele pode fazer isso e tem feito, até com certo sucesso, infelizmente, com algumas pessoas. Né, pastor? Tem, né? Ele consegue desmotivar a pessoa. Exatamente. Né? E é como diz aí, tem um professor que fala muito isso, a pessoa vai no automático, né? É isso, exatamente. Vai porque ele já acostumou, tá indo lá na igreja todo domingo, ele acostuma, e aí ele vai, mas não acontece nada na vida da pessoa. Tem muitos assim, né, pastor? Tem muitos. E aí o que o diabo também gosta de fazer? Ele gosta de mostrar os supostos erros, ou até mesmo os erros de outras pessoas. Sim. E aí, se você ficar olhando para a vida das pessoas, você realmente vai sofrer muito mais em termos de se manter firme no Evangelho. Exatamente. Agora, se você olha só para Jesus e sempre para Jesus, nada afeta. Eu estava, antes de vir aqui para o programa hoje, eu estava comentando isso com a minha esposa lá em casa. Até parece que o senhor não ouviu o que a gente estava falando. Realmente, às vezes, Deus até permite a gente ver algum problema, alguma coisa da igreja, mas não é para a gente afastar. Não é para a gente trocar de igreja. Eu vi um problema aqui, eu vou sair dessa igreja aqui, eu vou lá para a igreja do pastor Nelson, porque lá não tem problema. Não é para isso. A igreja perfeita, ela só lá no céu. Exatamente. Lá é perfeita. Aqui não.
Exatamente. E todas as igrejas, elas são feitas de pessoas imperfeitas. Exatamente. Né? Que estão num processo de crescimento, que deveriam estar, alguns não ficam, mas deveriam estar num processo de crescimento, santificação e tudo mais. E isso às vezes é dolorido, às vezes é difícil. Né? E as relações humanas também têm dificuldade. Né? Exatamente. A gente é uma família e toda família tem lá suas lutas. Né? É verdade. Então, eu conheci um rapaz, inclusive ele faleceu há pouco tempo. Ele suicidou, você sabe? E ele havia me dito uma vez, isso há bastante tempo atrás, aí uns 5 anos mais ou menos. E eu encontrei com ele, né? Ele estava na igreja, tudo certinho, com Bíblia, tudo servindo a Deus e tal. E depois passou, eu trabalhava muito em obras, né? E eu estava trabalhando numa obra, ele estava lá, ele era pedreiro e ele estava lá. E ele já estava assim, fumando, sabe? E coisa e tal. Aí eu falei para ele, irmão, que a gente pergunta, né? Não tem jeito, né? O irmão parou de ir na igreja e tal. Aí ele falou para mim, eu não quero mais saber de igreja, porque, rapaz, a igreja que eu estava indo lá, as pessoas que vão lá estavam mais erradas do que eu. Ele falou para mim, ele fala assim. Pessoas fazendo isso, fazendo... E foi falando, sabe, um monte de... E assim, a cidade é pequena, a gente conhece todo mundo, né? Exato. E ele, assim, tinha uma certa razão no que ele estava falando, porque ele estava falando realmente aquilo que as pessoas estavam cometendo, né? E eu disse para ele assim, irmão, felizmente, toda igreja que você chegar, é isso que você vai ver. Porque igrejas são para as pessoas que realmente estão precisando, né, pastor? E nas igrejas tem pessoas que eu chamo de agentes do capeta dentro da igreja. Né? Que Deus coloca ali justamente para desanimar outros. Exatamente. Que o diabo coloca ali justamente para desanimar outros. Isso. Eu gosto de fazer uma comparação meio chocosa. Tem aquele crente porco e o crente girafa. Né? Entendi. Olha, gente, vamos aprendendo aí, hein? O crente porco, meu pai criava porcos, né? Então ele fuça na sujeira toda, o tempo todo olhando para a sujeira. Sim. E uma girafa não, ela olha sempre para cima e os galhos das árvores para ela se alimentar das coisas. Dificilmente ela se abaixa, aliás, só para tomar água. Exatamente. Então a gente tem que ser crente só olhando para o céu. Essa foi boa, viu, pastor? É verdade. Aí, se você for para uma igreja e realmente ficar olhando a vida das pessoas, você vai ver exatamente o que o diabo vai colocar, exatamente aquelas pessoas que são problemas e que trazem maus testemunhos. Mas a Bíblia também, ela alerta, né, que diz, é inevitável que haja escândalos, né? Mas ai daqueles por quem vem o escândalo. E é verdade, né, pastor? Então, essas pessoas que escandalizam e fazem isso e que levam outras a se perder, elas vão pagar muito caro. Né? Muito, muito caro mesmo. Pastor, voltando ao assunto do aceitar Jesus, então quer dizer que o ouvinte aí que está agora ligadinho na 104,9 FM, ele pode aceitar Jesus aonde ele estiver agora? Agora, ali na frente do seu celular, do seu rádio, você pode aceitar ali agora, invocar o nome do Senhor Jesus, você pode receber Jesus agora. Mas abra o seu coração com toda a sinceridade, porque Ele está ali para receber você. E tem agora, recentemente, tem surgido uma onda, acredito que o pastor, como um pastor eficiente, vai saber disso, né? Tem surgido uma onda nos últimos dias dos chamados desigrejados, né? Aquelas pessoas que eles acham que eles não precisam estar lá na igreja, eu sirvo a Deus aqui de casa mesmo, eu vou reunir minha família aqui, eu prego, eu falo de Jesus aqui. Aceitar Jesus não é isso, né, pastor? Não. A igreja, a gente tem que ter sempre o que a Bíblia diz, né? A igreja é o corpo de Cristo, né? E vamos supor, você corta o seu dedinho fora. O que acontece com aquele dedinho? Ele morre. Né? Mas o corpo continua vivo. Exatamente. Né? Então, não adianta você querer se amputar do corpo de Cristo, que é a igreja, cujo cabeça é o próprio Senhor Jesus Cristo. Amém. E achar que está ligado com Jesus Cristo. Não. A igreja é formada de pessoas convertidas a Cristo Jesus.
Agora, você sozinho, em casa, você não desenvolve uma vida de igreja. Você desenvolve uma vida pessoal que, com o tempo, vai apagar. Vai apagar. É você pegar o dia que você fizer um churrasco, né? Você tira uma brasa fora, bem vermelhinha ali, tira para fora e deixa as outras. Aquelas que estão juntas ali, elas continuam assando a carne. Certo. Mas meia hora depois, aquela que você tirou está apagada. Ela está apagada. Exatamente. Enquanto as outras ainda estão queimando. Então, a vida do crente ou das pessoas que querem sair do braseiro, querem sair da igreja, elas simplesmente vão se apagar. Exatamente. E também minha tese é a seguinte, irmão. Quem é de Jesus não vai sair da igreja. Não vai. Exatamente. Ele vai se manter firme com Cristo. Eventualmente, por alguma razão, ele pode até mudar de igreja, mas para mim é mudar de problema, né? Porque todas as igrejas têm seus problemas. Né? Sim. Às vezes ele é o problema. Exatamente. Exatamente. Então, às vezes é o próprio indivíduo que é o problema. Eu falo, hoje, até o senhor perguntou se a gente é pastor, eu até falo assim, a pessoa para ela ser chamada de pastor é uma responsabilidade muito grande. Sim. Ser pastor não é fácil, porque o senhor está falando aí, né? A pessoa sai da igreja, vai para outro lugar. E o pastor, ele, às vezes quando o membro sai da igreja, ele fica com aquele negócio, será que eu fiz alguma coisa, né? Será que foi alguma coisa que eu falei? E o pastor quer ir atrás, e o pastor manda mensagem, o pastor liga, o pastor vai. Às vezes é igual o senhor falou, às vezes o problema é até a pessoa. A pessoa. E às vezes é até Deus que está falando, não, vou tirar porque você já perturbou demais aqui Também tem isso. o meu cérebro. Mas o pastor, ele sente ele Sente. tem aquele sentimento de culpa, ele quer ir atrás. Ser pastor não é fácil, né, pastor Nelson? Qualquer pastor, vamos supor, começa um culto, né? Aí o povo está chegando, e o povo brasileiro gosta de chegar atrasado, né? Sim. Então, Nem me fala de atrasado, né, minha esposa? Nem me fala, ó. Vai, continua, pastor. O brasileiro é terrível nisso, né? Eu sou de origem alemã, então, para mim, chegou a hora, eu tenho que começar. Então, Tá certo. E às vezes começa o culto, você está esperando, de repente aquele irmãozinho não aparece, e que todos parecem que sentam nos lugares já tem um lugar marcado, né? Exatamente. Aí você sai, vai para casa, você fica preocupado, o que aconteceu e tudo. É que se os irmãos percebessem a importância para um pastor dele estar presente, o pastor vê ele na nave ali, no templo, no culto, cultuando junto com os irmãos, isso, se eles soubessem o valor disso para um pastor, não deixariam por qualquer coisa. Outra coisa, se é tão importante assim para o pastor, o que dirá para o Senhor Jesus? Exatamente. Muito, mas muito mais para o Senhor Jesus. A gente, como humano falho, sente, como pastor, sente a falta dos irmãos, quanto mais o Senhor Jesus, que é o dono da igreja, que ele é o cabeça da igreja. E ele quer a gente junto dele, como qualquer pai quer seus filhos juntos. Exatamente. Ele não quer largado perdido aí no mundo. Exatamente. Glória a Deus. O pastor Nelson falou algo muito importante, né, gente? Olha, nesses últimos dias tem surgido mesmo esse movimento aí sobre os desigrejados, né? A pessoa usa esse nome aí, não sei se é o termo certo, mas são pessoas que eles deixam de congregar, falam que não precisa ir na igreja, porque na igreja só tem problema, na igreja só tem isso, só tem aquilo e tal. Irmãos, é até uma mensagem que eu ouvi, pastor Nelson, de um certo pregador, ele falando sobre a arca de Noé, né? Ele comparando a arca como se fosse a igreja do Senhor Jesus, né? E aquele povo ali, o que passou dentro daquela arca, as dificuldades, mas o que acontecia? Às vezes, eles tinham até vontade de sair de dentro da arca, mas se eles saíssem, eles iam morrer afogados. Então a igreja é mais ou menos assim mesmo, né? A gente tem dificuldade, a gente tem problema, às vezes a gente, como diz, tem irmão que a gente olha e fala, mas não tá certo, talvez até a gente mesmo tem uma dificuldade, tá lá. A gente não pode sair, irmão. Se a gente sair, a gente vai morrer afogado nesse mundão mesmo. Vai. Se eu posso dar um conselho, antes de sair, começa a orar e ler a Bíblia. Né? As duas coisas. E ler bastante. E ler com atenção.
eu duvido que a pessoa não vá perceber seus erros. Vai perceber nele os seus erros. E aí ela vai chegar a uma conclusão de que é melhor ficar. É verdade. É melhor ficar. Se for um leitor estudioso da Bíblia, é melhor ficar. Só que o diabo é muito astuto. Eu encontrei um irmão, entre aspas, que frequentou uma determinada igreja aqui da cidade muitos anos, né? E ele diz, eu saí daquela igreja porque pararam de cantar os hinos. Meu Deus. Não estão cantando mais os hinos. Aí eu falei, vai para a minha igreja, que lá estão cantando hino ainda, né? Não, porque eu sou daquela igreja, eu não vou mais porque pararam de cantar os hinos. É uma desculpa. Sim. Farrapada, não tem nada a ver com hino, não. Ele não quer mais Cristo, não quer mais Deus, né? É isso, e vai morrer desse jeito e vai para o inferno. Sim, a pessoa, ela... E eu falei isso arrumou para ele, desculpa, só né? que o coração já é tão duro e tão cauterizado a mente que não compreende mais Entendi. o que é correto nesse sentido aí. Entendi. O pastor Nelson falou algo interessante, ele falou assim que, você que está ouvindo e você observou, né? Quando a pessoa quer sair da igreja, quer afastar de Jesus, pega a Bíblia, vai ler a Bíblia, né? É a Bíblia. Se aproxima de Jesus, irmão. Ao invés de você sair, você tem que se aproximar. Eu até acho que eu disse aqui, se eu não disse, eu vou falar, se eu já falei, eu vou repetir. Eu acho que eu falei aqui, pastor Nelson. Eu trabalhava com obras, né? Então nas obras da vida aí, um dia eu vi um pintor lixando uma parede de uma casa. Certo. E eu percebi que sempre ele aproximava uma luz da parede, né? Ele maciou toda a parede, ele lixando, e de repente ele colocava a luz assim, ficava procurando, e ele lixava. E eu vi várias vezes ele fazendo aquilo, e eu, curioso, eu perguntei para ele. Por que ele estava fazendo isso? Assim, até o nome dele é Alessio, né? O Alessio pintor, né? Falei, Alessio, por que você está lixando a parede e você encosta a lâmpada aí? Pra que isso? Né? Aí ele me chamou, eu falei, vem cá. E olha que eu não enxergo muito bem, hein? Né? Ele falou, vem cá. E ele falou assim, olha essa parede aqui. Eu olhei, tá perfeitinho, lisinho. Passa a mão na parede. Passei tudo lisinho, tudo bonitinho. Aí ele falou assim, agora eu vou pôr a luz. Aí quando ele chegou à luz, aí eu vi todas as imperfeições na parede. Tinha que arrumar ainda. E eu fiquei observando aquilo, eu falei, rapaz, eu vou dar uma mensagem. Não é bom profissional. Não é? Aí eu pensei, pastor, então na verdade, quando a gente está bem perto de Jesus, que é a nossa luz, na verdade nós não enxergamos os problemas dos outros, a gente enxerga exatamente isso. O nosso problema. Exatamente. Vai ver a sua imperfeição. Não é, pastor? Ninguém é melhor que ninguém. Ninguém é melhor que ninguém. Todos somos pecadores, como falei na mensagem. E mesmo como crentes, lá em 1 João, vai dizer que ainda somos pecadores. Claro que não somos aqueles contumazes, né? Sim. Mas eventualmente a gente comete pecado. Mas o Senhor Jesus, Ele nos perdoa, né? Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Que é essa luz, né, que é colocada em nós. Quando o Senhor ilumina a nossa vida, a gente percebe o quanto a gente é imperfeito. E quão pecador às vezes a gente é. É essa hora que a gente tem que cair de joelhos, né? Tem que chegar diante de Deus e dizer, Senhor, tem misericórdia, porque quanto mais você se aproxima de Deus, tanto mais você percebe que depende da misericórdia de Deus para ter chance de sobreviver. Né? A gente olha os profetas do Velho Testamento, e até do Novo, quando eles tinham uma experiência com Deus, eles chegavam a ficar doentes. Né? Jacó, quando dormiu e viu aquela visão, né, da escada, quando ele acordou, nossa, aqui é o lugar de Deus, eu tenho que fazer um culto aqui, e montou um altar ali, porque aqui é a morada de Deus. Tanto é que o lugar chama Betel, morada de Deus. Então ele assustou muito, né? E a gente anda na presença de Deus o tempo todo, né? E Deus vê tudo, não tem como você esconder alguma coisa de Deus. E eu chego a afirmar
que é impossível estar ausente de Deus. É impossível. Então Deus sabe de tudo. Então a gente tem que ter consciência de que Ele está vendo a gente. Mas como Ele mostra? Quando você tem uma vida de oração, uma vida de leitura, estudo, meditação da palavra. Sim. Ali Ele vai mostrar. E vai mostrar o inverso das coisas, né? Porque a gente tem muita cabeça como o mundo vê. É verdade. E quando você lê a Bíblia, você vai ter a cabeça como Deus vê as coisas. Né? É verdade, pastor. E aí você muda, a gente muda. Amém. Então, queridos, olha, para você aceitar Jesus, eu já vi muitas pessoas falando isso. Não, primeiro eu vou parar de fumar, depois eu vou para a igreja. Não, eu vou parar de beber, depois eu vou para a igreja. Eu vou parar com isso. Irmão, depois que você parar com tudo isso aí... Não, você fazer uma auto-reforma não vai dar certo. Não vai dar certo. Então você... Deixa Deus reformar. Você que está aí, você que está aí nos ouvindo e essa palavra tocou no teu coração, né? Deus falou com você nessa palavra, nessa tarde. Daqui a pouquinho eu vou pedir para o pastor Nelson fazer uma oração. E se você quiser, né, aceitar Jesus como teu Salvador, você vai, aonde você estiver, você vai fechar os seus olhos, se você puder fechar os olhos, você vai afirmar o teu pensamento em Jesus. O pastor Nelson daqui a pouquinho vai estar fazendo uma oração. E depois, irmão, o que eu faço? Aí eu fico em casa? Não. Aí depois você vai procurar um lugar, você vai procurar uma igreja, né, pastor Nelson? Você vai querer procurar. Você vai querer, você vai sentir a necessidade, vontade, né? Isso, exatamente. De estar congregando com os irmãos. Inclusive, até se você quiser procurar a igreja do pastor Nelson, depois ele vai dar o endereço da igreja, né? Para que você possa estar indo lá, servindo a Deus lá. Eu tenho certeza que você vai ser muito bem recebido, independentemente do teu credo religioso, independente da tua religião, né? Quando você chegar ali, você vai ver que os irmãos vão receber você de braços abertos, tá? Então fica ligadinho aí. Daqui a pouquinho eu vou voltar mais uma vez, ao vivo, né? Eu vou soltar uns anúncios aqui, mas daqui a pouquinho nós voltaremos. O pastor Nelson vai fazer uma oração especial por você, tá bom? Eu tenho certeza, olha, tem alguém aí do outro lado que ouviu essa palavra e Deus tocou no coração. Eu tenho certeza, irmão. A vinda desses homens de Deus aqui no programa não tem sido em vão. Certo? Já está programado aqui há mais de um mês que o pastor Nelson está vindo aqui. Então Deus preparou esta tarde aqui. Esta palavra foi preparada por Deus para falar com você, para falar no teu coração. Então não perca essa oportunidade, viu? Não perca essa oportunidade. Se Deus tocou no teu coração esta tarde, se prepare aí. Daqui a pouquinho o pastor Nelson vai estar fazendo uma oração e você vai estar então se decidindo a sua vida com Jesus. Tá bom? Fique aí. Glória a Deus. Estamos de volta. Olha, pastor Nelson, neste momento eu quero convidar o pastor Nelson para que faça uma oração especial por a vida daqueles que foram tocados pela palavra de Deus nessa tarde, aqueles que, você aí que recebeu a palavra de Deus. Aqui não é pegadinha não, irmãos, né? Como fizeram com essa moça, não é pegadinha não. Eu quero, você que está cansado de sofrer, né? Você que está cansado de lutar e não ter vitórias, você que está cansado de chorar, por que não dizer isso, né? Você que aí está vivendo um momento de depressão na sua vida, você que está vivendo um momento de desilusão até, você que foi decepcionado até, talvez você que frequentou já alguma igreja e você foi decepcionado, e hoje você se encontra aí parado no meio do caminho, você se encontra aí desanimado, e talvez você já até pensou, não vou mais para a igreja alguma, não vou mais servir a Deus, né? Mas, irmãos, olha, tem uma canção que diz assim, que quem já pisou no santo lugar, em outro lugar, não sabe mais viver. E é verdade. Então, você que já serviu a Deus, você que já frequentou a igreja, você que até já participou do louvor, você que já participou da obra de Deus, e hoje você está parado, você sabe que você não consegue mais viver nesse mundão aí.
Você não consegue mais, né? E você, essa palavra dessa tarde tocou no teu coração aí. Eu tenho certeza que Deus tocou no teu coração. E você, agora, neste momento, você se encontra assim, com o teu coração acelerado, né? Os batimentos aí aumentaram. É porque Deus falou com você. É porque a palavra de Deus foi de encontro a você nessa tarde. E você quer decidir a sua vida com Jesus hoje, né? Se você estiver cansado de batalhar e não ter a vitória, eu quero convidar você, se você puder dobrar os teus joelhos onde você estiver, se você puder colocar a mão no teu coração, se você puder fechar os seus olhos, nosso amado querido pastor Nelson vai estar orando neste momento e vai estar abençoando a sua vida em nome de Jesus. Fica à vontade, pastor. Vamos orar então, meus irmãos. Querido Deus, em nome de Jesus Cristo, nós nos apresentamos diante de Ti agora. Amém, Jesus. Para interceder, Senhor Deus, diante de Ti, por todos os ouvintes da rádio, do YouTube, Senhor Deus, deste programa. Pedimos, Senhor Deus, que Tu estejas sondando o coração de cada um, Senhor, de uma maneira especial, e que o sangue de Jesus Cristo esteja sobre a vida de cada um deles. E que o Espírito Santo de Deus faça a obra da transformação, faça a obra do convencimento do pecado, da justiça e do juízo, para que as pessoas entendam com clareza e possam optar, possam aceitar a Cristo Jesus como Senhor e Salvador das suas vidas e manterem-se firmes nesse caminho. Tua palavra diz, Senhor, que o caminho é apertado, a porta é estreita, e diz ainda que poucos andam por ela, mas que esses poucos, Senhor Deus, cada ouvinte dessa rádio esteja neste caminho, Senhor Deus, e que esteja caminhando firme contigo, Senhor. E que as lutas de cada um sejam conhecidas diante de Ti, Senhor Deus, e Tu possas abençoar no sentido de resolver as dificuldades de cada pessoa. E se houver alguém aqui, Senhor Deus, entristecido com o nosso Deus, com Jesus Cristo, às vezes decepcionado por causa de pessoas, Senhor Deus, toca no seu coração e mostra a verdade para ela, Senhor Deus, porque Tu, Senhor, é perfeito. E Tu, Senhor Deus, age no coração e na vida das pessoas de maneira perfeita. E não vai rejeitar ninguém que realmente crê em Ti, que realmente busca a Tua face e que vai abençoar qualquer pessoa, Senhor Deus, que assim o faça. Te peço, Senhor Deus, por aqueles que são ateus, que não creem, que possam, Senhor Deus, ter um toque do Espírito Santo nas suas vidas, para que tenham pelo menos uma oportunidade de poder, Senhor Deus, decidir ao lado de Cristo Jesus. Se assim não quiserem, tenham ciência de que enfrentarão a condenação eterna tão terrível como a Bíblia relata com clareza para nós. Quero te pedir, Senhor Deus, mais uma vez, que Tu estejas transformando a vida de todos nós continuamente, santificando a vida de cada um de nós continuamente, para que nós possamos caminhar nessa vida cristã de maneira agradável a Ti, para a honra e glória do Teu santo nome. Quero Te louvar pela vida do irmão de Jair, da irmã Alexandra, que estão aqui, que mantém esse programa. Quero Te louvar pela igreja, Senhor Deus, do Evangelho Quadrangular. Amém, Jesus. Com o seu pastor, que tem apoiado e mantido esse programa. Amém. Que Tu estejas abençoando para que esse programa cada vez mais possa adentrar nas casas e nos corações das pessoas, com a pura e cristalina Amém. Palavra do Senhor Jesus. Nenhuma outra palavra. E que a Tua palavra seja o norte da vida desses irmãos que mantêm esse trabalho. Quero Te pedir também, Senhor Deus, por aqueles que eventualmente estejam enfermos, que Tu estejas curando cada um, Senhor Deus, que tens o poder de curar qualquer enfermidade. Aqueles que estão desempregados, Senhor Deus, abram a porta para que possam ter o seu sustento, possam ter, Senhor Deus, o seu emprego, e que nesse emprego sejam testemunhas, Senhor Deus, e sejam os melhores funcionários, como qualquer crente deve ser. Também, Senhor Deus, se tem alguém deprimido,
Que Tu, Senhor Deus, possa trazer de volta a alegria da vida no seu coração, possa transformar o seu coração, e aquilo que tem causado essa tristeza possa ser afastado das suas vidas, Senhor Deus. E quero, Senhor Deus, pedir por essa cidade, que Tu esteja, Senhor Deus, trabalhando no coração e na vida de cada habitante dessa cidade. Também, Senhor Deus, trabalha na vida das autoridades da cidade, Senhor Deus, para que possam ser, como diz Romanos, servos Teus, que possam ser ministros Teus, fazendo, Senhor Deus, aquilo que é correto, aquilo que edifica, Senhor Deus, aquilo que faz bem ao povo da cidade. Obrigado, Senhor Deus, mais uma vez por essa hora e por esse tempo. Eu oro em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Glória a Deus. Graças a Deus. Deus é bom o tempo todo Deus é bom. Tenho certeza que a palavra do Senhor chegou no teu coração nessa tarde. E para você que já aceitou Jesus, para você que é servo de Deus, Pastor Nelson, qual que é o endereço da igreja lá? Pastor Nelson é novo aqui, mas o pastor lembra do endereço? Lembro sim. Nessa rua aqui é Dermival Franceschi, né? Isso, Dermival Franceschi. Franceschi, número 2658, lá em cima. Né? Ah, lá em cima, lá pro lado lá é Vila Nova já? Não é Vila Nova ainda, né? Vila... Matilde, uma coisa assim, né? Eu não lembro agora. Subindo pro lado da Vila Nova aqui. Isso. Você que é de Pereira Barreto, né? Isso, exatamente. É Rua Dermival Franceschi. 2658. É aquela igreja dos arcos, o pessoal aqui fala. Isso, aquela igreja, uma igreja bem bonita que tem lá, né, Isso, Pastor Nelson? Exatamente. E quais são os dias de culto lá, Pastor Nelson? Então, os cultos fixos são na quarta-feira, né, sempre às 19 horas, temos um culto de oração, né? Certo. Que a gente ora pelas pessoas e também é um tempo de compartilhar a palavra de Deus e louvar a Deus, mas o foco é a oração. Certo. No domingo pela manhã, a gente tem a escola bíblica dominical, a partir das 9 horas da manhã, onde a gente estuda a Bíblia, com classes para todas as idades, né? Pessoas, professores para cada classe. A gente tem a escola bíblica dominical. É um momento muito bom para tirar dúvidas, fazer perguntas e tudo mais. Domingo à noite, às 19 horas, a gente tem o nosso culto, que a gente chama de culto à família, mas é um culto público, né, onde nós adoramos a Deus, todos juntos lá. E além das atividades dos jovens, a gente tem no sábado à noite, mas ele às vezes não é no templo, às vezes é na casa dos irmãos, né? Aí é só entrar em contato com a gente manda para você o local. E nas quintas-feiras à noite a gente tem um pequeno grupo também de jovens, na casa de uma irmã, que a gente também tem isso. E estou à disposição, como meu tempo é integral, né, para atividades aí, se alguém quer um culto na casa, quer um aconselhamento, quer uma oração, a gente está à disposição aí, 24 horas por dia, de qualquer pessoa, qualquer irmão que precise. Né? Amém. Glória a Deus. Pastor Nelson, Deus abençoe sua vida, Deus abençoe sua igreja, o seu ministério, sua família. Muito obrigado pela tua presença aqui. Tá bom? Obrigado, irmão Dejair. Deus abençoe o irmão aí no programa também. Amém. Estou à disposição do irmão e foi uma honra muito grande estar aqui e falar de Cristo. Glória a Deus. A honra é nossa, pastor. Deus, Deus te abençoe em nome de Jesus. Queridos, olha, estamos chegando ao final de mais um programa Verdade que Liberta. Eu quero agradecer você que ficou conosco aqui, tá bom? Já são 15 horas e 46 minutinhos. Vou ter que encerrar um pouquinho mais cedo, que eu tenho um compromisso daqui a pouco. Nós vamos lá para Castilho, no Encontro de Homens. Opa, estou ansioso para participar com os irmãos aí de Castilho, tá bom? Mas eu quero agradecer a todos vocês que ficaram comigo aqui até o final deste programa. Eu quero agradecer você que ficou comigo aqui no YouTube, tá bom? A bateria do celular, olha lá, esposa, tá quase acabando a bateria do celular, mas ainda tem mais um pouquinho. Deus te abençoe, fique na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus. Sábado que vem, a partir das 14 horas, estaremos aqui com o programa Verdade que Liberta, pela sua 104,9 FM, e agora com a presença também do pastor Carlos César Formage, da Igreja Assembleia de Deus Ministério Paulistana, aqui de Pereira Barreto. Deus te abençoe, fique na paz e até sábado que vem, se o Senhor assim